São as 4 da tarde. Seria mais patético e mais solene dizer são as 5 da tarde. É o que diz Flora, uma personagem querida, que já tem mais de 25 anos, criada por essa pessoa maravilhosa que é Ângela Gutierrez. Parodiando, naturalmente, o grande Federico Garcia Lorca, que, como diz minha irmã Maria Helena, que está aqui hoje também, é o maior poeta de todos os tempos. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar os presentes e vou pular as formalidades, porque o professor César já mencionou todos os convidados, né? Já saudou os convidados e a você, poeta da rua, que nos honra com a sua presença. E poeta. De qualquer maneira, saúdo os colegas professores, os alunos, e para eles uma saudação muito especial de parte de uma professora. Os visitantes que nos honram com sua presença, os integrantes do Colégio de Estudos Avançados tomaram posse hoje, à frente do qual estão os professores César Barreira e Álvaro Madeiro, a quem agradeço o convite para estar hoje e figurar, porque perto de Ângela e de Ana a gente só pode figurar, entre as duas mulheres maravilhosas que vão conversar conosco essa tarde. É uma alegria estar entre gente tão querida, reunida em torno de uma razão tão boa. Viemos celebrar a cultura em nossa universidade, em nosso país, celebrar a literatura, enfim, e seu alcance infinito. E poucas pessoas entre nós falam de literatura como as duas que se encontram aqui hoje. Ana e Ângela têm muita coisa em comum, importantes aspectos que a reúnem, para além do fato de serem cearenses. Elas são orgulho para a gente. Estão ligadas por uma bênção especial. E aqui peço emprestado as palavras de Ana Miranda, que a Ângela incrustou muito bem na saudação que fez a Ana por ocasião da posse, aliás, da outorga do prêmio de doutor honoris causa, quando Ana diz que eu acho que elas estão ligadas pelo toque da mão visionária de Alencar sobre suas frontes, ambas. E muito embora elas dispensem a apresentação, relembremos um pouco a trajetória de Ana Miranda e de Ângela Gutierrez, suas atividades e suas obras, e durante a conversa descobriremos outras bênçãos ou outros sortilégios que ambas compartilham na qualidade de mulheres, escritoras e brasileiras. Ângela Maria Roças Mota de Gutierrez nasceu e sempre viveu em Fortaleza. É filha de Luciano Cavalcante Mota, seu guia na Biblioteca da Vida, e de Ângela Laís Pompeu Roças Mota, guardiã da memória da família e da cidade, que, segundo ela, ensinou-lhe a contar histórias. Casou-se com o médico Oswaldo Gutierrez, casa do seu ser, com quem tem 3 filhos e muitos netos lindos. Construiu sua vida acadêmica na Universidade Federal do Ceará, onde se graduou em letras, cursou mestrado em educação, exerceu magistério em literatura, realizou pesquisas, especialmente sobre Alencar, Machado, sobre o senador Pompeu e seu filho, doutor Tomás Pompeu, sobre Fortaleza Antiga, Vargas Llosa, Euclides da Cunha e os temas Canudos e Antônio Conselheiro. Participou da gestão universitária como coordenadora fundadora do programa de pós-graduação em letras, diretora fundadora do Instituto de Cultura e Arte, diretora da Casa de José de Alencar, por um período no início do Instituto de Cultura e Arte, é doutora em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a tese Vargas Llosa e o Romance Possível da América Latina, que foi publicado pelas edições UFC e editora Sete Letras, em 96, cumpriu pós-doutorado na mesma instituição, na UFMG, desenvolvendo a pesquisa O Retrato do Conselheiro, As Múltiplas Faces do Beato de Belo Monte. É membro da Academia Cearense de Letras desde 97 e primeira mulher presidente da instituição, desde 30 de janeiro de 2019.
e sócia efetiva do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, desde 2013. É sócia da Associação Brasileira de Bibliófilos e da Sociedade Amigas do Livro. Publicou pelo UFC os seguintes romances: O Mundo de Flora, em 1990, que ganhou o Prêmio Estado do Ceará e que teve sua segunda e terceira edições publicadas na coleção vestibular da UFC. O Mundo de Flora completou um quarto de século e foi homenageado pelo curso de letras da UFC em lindo evento no início de 2017. Em seu texto de apresentação, no texto da edição original, o professor Sâncio de Azevedo profetizou que o Mundo de Flora iria marcar época na história literária do Ceará. É autora também da coletânea de poemas Canção de Menina, de 1997, com seus cantos memorialísticos de vida, de imaginação, de leitura e escrita, como o Baú Abarrotado de Amor, saudado pelo querido amigo de Ângela, o poeta Arthur Eduardo Benevides. Da coletânea de narrativa Aves Raras, de 2001, cuja apresentação feita por Moreira Campos destacou a universalidade do tema trazido em deliciosas reminiscências das histórias ali contadas. É autora também de Luzes de Paris e o Fogo de Canudos, de 2006, romance polifônico regido pela mão segura da autora, que reúne vozes, eventos históricos, artes plásticas e cordel. O romance, que passeia por diferentes lugares e épocas, põe em evidência a fortaleza da Belle Époque e a Guerra de Canudos, através das personagens irmãs de leite, Branca e Morena, inseparáveis na infância e lançadas a diferentes destinos na vida adulta. A coletânea de contos Sinos de Encarnação, livro vencedor do Prêmio Osmundo Pontes de 2012, foi promessa de romance, que lindamente se repartiu em contos reunidos pela chamada do Sino, personagem central que, junto com Encarnação, costuram as narrativas. A ficção dramática O Silêncio da Penteadeira, de 2016, obra que foi ilustrada por Descartes Gadelha. Aliás, eu devo dizer que ilustrada não, porque Descartes não ilustra, ele dialoga. Foi um dos parceiros de Ângela em outras publicações que ela fez, não só no Silêncio da Penteadeira. É uma obra lindíssima e é a mais recente de Ângela. Além disso, ela organizou obra com colegas da Universidade de Fora, Iracema, Lenda do Ceará, 140 anos, em colaboração com o professor Sâncio, Bandeira, Verso e Traço com Estrigas, entre outras coletâneas publicadas pelo UFC, em parceria com Vera Moraes e Fernanda Coutinho. Ângela organizou ainda várias coletâneas referentes a ciclos de conferências promovidas pela Academia Cearense de Letras. Publica artigos em revistas e coletâneas de ensaios, ministrando conferências no país e no exterior sobre sua obra e sobre temas de suas pesquisas. Recebeu algumas comendas, entre elas o Troféu Sereia de Ouro em 2016, concedido pelo Sistema Verdes Mares. Troféu Antônio Conselheiro, pela Câmara Municipal de Quixaramubim, medalha Raquel de Queiroz, pela Associação Brasileira de Bibliófilos e medalha 120 anos, pela Academia Cearense de Letras. Essa é a pequena biobibliografia de Ângela e com isso eu a chamo para integrar a mesa. As bibliografias são longas, mas vamos seguir o protocolo. Ana Miranda é, antes de tudo, uma mulher de coragem. Esse é talvez um dos predicados mais importantes que se lhe pode atribuir, porque, pelo que sei, ela é assim desde muito tempo, antes mesmo de ser a escritora que hoje conhecemos e admiramos. Nasceu em Fortaleza e cresceu no Rio e em Brasília. Adulta já radicou-se no Rio de Janeiro e, em 2001, mudou-se para São Paulo. Mas, desde 2006, ela nos dá a alegria de ter voltado para o Ceará. Trabalhou em filmes do Cinema Novo Brasileiro entre 71 e 1979, dirigiu o Instituto de Artes da Funarte e foi editora-chefa dessa instituição entre 1977 e 83.
Recebeu formação na área de artes plásticas, cursando no Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília. A pintura, área de sua formação e primeiro e precoce interesse nas artes, é uma atividade a que se dedica cada vez mais. Seus livros, desde Desmundo, têm a capa ilustrada por um lindo e onírico mundo que Ana visita com seus lápis e suas cores. Estreou como escritora com as poesias, com os livros Anjos e Demônios, em 78, e Celebração do Outro, em 83. Em 1989, lança Boca do Inferno, na linha do resgate ou reinvenção da história, que tem como tema a cidade da Bahia do século XVII, e como protagonistas o poeta Gregório de Matos e o jesuíta Antônio Vieira. Em 91, a autora publica o romance O Retrato do Rei, situado no Ciclo do Ouro, em Minas Gerais. Em 95, A Última Quimera, que tem o poeta Augusto dos Anjos como tema central do romance. Em 96, Desmundo, trata da história de órfãs que vinham de Portugal para se casar com os colonos do Brasil e que foi adaptado para o cinema pelo cineasta Alain Fresnot. No mesmo ano, a autora publica a novela Clarice, que tem Clarice Lispector como personagem. Em 1997, o romance Amrik revive a saga dos imigrantes árabes recém-chegados em São Paulo no final do século XIX. Em 2002, publica Dias e Dias, romance que tem o poeta Gonçalves Dias como tema. Em 2009, o romance Yuxin, Alma, de tema indígena, acompanhado de CD com músicas indígenas de sua irmã e musicista Marluí Miranda. Em 2014, publica o romance Semíramis, que tematiza o escritor José de Alencar. É romancista de linguagem e fabulação, foi escritora visitante em diversas universidades estrangeiras, como Stanford, Yale, Berkeley, nos Estados Unidos, ou Tor Vergata, na Itália. Realiza palestras em instituições de ensino e culturais. Foi colaboradora da revista Caros Amigos, colunista do Correio Brasiliense, escreveu durante vários anos crônicas no jornal O Povo e hoje as escreve no Jornal Diário do Nordeste. Ela tem uma lista longa de prêmios e eu vou citar alguns. O Prêmio Jabuti em 1990, Revelação de Romance com Boca do Inferno. 1994, o Prêmio da Biblioteca Nacional para a Última Quimera. Outro Prêmio Jabuti por Dias e Dias, em 2003. Em 2009, o Sereia de Ouro pelo conjunto de sua obra. Em 2010, Green Prize of Americas, com Yuxin. 2014, o Prêmio Bienal do Livro de Brasília, é o segundo lugar para o Peso da Luz, história que se passa aqui no Ceará. 2014, a medalha Raquel de Queiroz, do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará. 2015, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, na categoria Ficção, por Musa Praguejadora. 2016, título de doutor honoris causa da Universidade de Fortaleza. 2016, o Prêmio Jabuti, segundo lugar para Chica da Silva, Cinderela Negra. Em 2016, também a medalha José Mindlin, do Instituto Histórico e Geográfico do Ceará. Em 2017, a comenda Ordem do Mérito Cultural do Governo Brasileiro, MINC, e em 2018, o título de doutor honoris causa da Universidade do Ceará. Na verdade, em 2018, aconteceu apenas a cerimônia, o título já tinha sido concedido antes. Além dos livros mencionados, Ana dedicou-se ainda à literatura infantil, a ensaios e a outros romances, e é uma lista longa, depois a gente conversa um pouco sobre eles, e eu vou deixar de mencionar. E agora queria chamar a Ana, então, para compor a mesa. Essa conversa, que não é exatamente uma palestra, que vai acontecer entre essas duas brilhantes escritoras e que não precisariam de ninguém para intermediar, vai se dar da seguinte maneira. A gente faz algumas perguntas a ambas para provocar a fala delas, e durante algum tempo essas perguntas continuam até que, no final, nós vamos passar palavras para que vocês da audiência façam também suas perguntas às duas escritoras. Algumas perguntas podem parecer talvez inadequadas para o Colégio de Estudos Avançados, mas eu acredito que, quando se trata de duas escritoras, a gente tem sempre muita curiosidade de saber um pouco sobre processo criativo, sobre a chamada da literatura na vida delas. Então, a gente começa pelo início. Vamos começar pela infância.
E eu gostaria muito de saber de Ângela e de Ana, quando elas receberam esse chamado da literatura e o que foi e o que é a literatura na vida delas. Embora essa pergunta demande uma resposta longa, mas, de qualquer maneira, essa é a ideia, que vocês falem e que a gente só faça perguntas quando efetivamente for necessário. Ângela, você pode começar? Boa tarde a todos e a todas, muito especiais ao anfitrião, aos dois anfitriões, né, o Henri e o César, e a todas as pessoas que estão presentes aqui na mesa de honra, aos amigos, meu marido, um beijo sobolado. E eu me lembrei, quando você estava falando, de uma expressão em espanhol, já que você é professora de literatura hispânica, né? El roce del ángel, assim como se né, se houvesse um momento em que o anjo passou e tenha nos dado a vocação de escritora. Foi meio demorado, esse roce del ángel demorou praticamente toda a nossa infância, sobretudo, não é, Ana? Nós temos já pensado nessa ideia da infância como quem nos propiciou e nos fez querer ser escritoras, né? Ou nos prepararmos para ser escritoras. Então, no meu caso específico, eu nasci praticamente dentro de uma biblioteca, porque eu nasci na casa do meu bisavô, Tomás Pompeu, fundador da Academia, presidente fundador da Academia Cearense de Letras, filho do senador Pompeu. E essa casa, a minha avó morava lá e pediu para a mamãe, que era filha caçula, quando casasse, ficar lá. E eu já a sexta filha, nós ainda estávamos lá. A casa tinha uma biblioteca imensa, ainda hoje vários das estantes dessa biblioteca estão no Instituto do Ceará, de que o Zé Augusto é sócio efetivo, como eu também. Então, era dentro de uma biblioteca. Eu nasci... A coisa que eu mais via eram livros, né? E uma das coisas que eu consigo lembrar, embora tenha saído de lá com 5 anos, era que eu entrava e ficava querendo saber quais eram os segredos que havia dentro daqueles livros, né? E tinha assim, uma mesa baixa e que estava um livro grande que eu passara com as 2 mãos, com grande dificuldade, e eu ficava um pouco com medo, porque era o inferno da Divina Comédia, era a parte do inferno, e tinha aquelas gravuras do Doré, né? Aquelas almas se agarrando na barca em que estava Dante e Virgílio, né? E ali eu já estava amando e querendo saber o que aqueles livros continham, pelo resto da minha vida, até entrar na universidade, e mesmo até depois, meu pai, Luciano Cavalcante Mota, eu tenho que dizer, porque é verdade, o homem mais culto que eu já conheci na minha vida, e mesmo convivendo com tantos escritores, com tantos professores, ele me guiou e foi me dando os livros à medida que ele achava que eu estava pronta para receber aqueles livros, ele foi me orientando. Papai já falava em Guimarães Rosa, quando lá na universidade, no curso de letras, não se falava ainda, ele já falava em Guimarães Rosa, e por aí se vai. Então, mas no mesmo tempo, comecei a ouvir histórias, porque a minha mãe era uma grande contadora, Ângela Laís Pompeu Roças Mota, era uma grande contadora de história. A mamãe era mesmo uma guardiã da memória da família, sobretudo da família Pompeu, que ela era muito ligada à mãe, à avó. A avó dela se chamava Ângela, né? Já se sabe de onde é que veio meu nome, mas ainda não é bem daí, é mais para trás ainda. A minha bisavó tinha uma avó que se chamava Ângela, então vem de longas datas. A propósito disso, vou até dizer, uma vez me perguntaram você sabe que quando os livros da gente vai para o vestibular, é uma maravilha, assim, eu acho que às vezes pessoas muito mais famosas, que são até prêmio Nobel, não têm a experiência que quem teve um livro no vestibular da UFC. E ambas tiveram, né?
Dias e dias. Uma coisa, era chamada para, não sei, que você também teve a mesma experiência. Então, a gente tinha contato com alunos interessadíssimos naqueles livros, etc. Pois bem, então, eu tive esses contadores de história, e eu acho que se eu conto histórias hoje é porque aprendi com minha mãe, né? Como com meu pai, aprendi a ler. Eu acho que esses dois, a leitura e a contação de história da minha mãe, eles foram pontos fundamentais, foram os, vamos dizer, os motivos remotos, mais remotos, de eu ter me aproximado da literatura e de ter querido fazer literatura. Depois nós, Ana fala, depois a gente fala de motivos mais próximos, né? Ana, e você teve uma infância numa casa muito feliz, cheia de mulheres, bordando, contando histórias e cantando. E aí, no meio disso tudo, como é que a literatura surge? Bom, boa tarde a todos. Muita alegria estar novamente aqui. A semana passada eu estava aqui na universidade com meus amigos queridos, o reitor Henri, Ricardo Bezerra, saúdo todos. José Augusto Bezerra, saúdo todos. Saudando Fernanda Coutinho. Todos, em nome dessas pessoas. Queria agradecer ao convite para participar do Colégio de Estudos Altos Estudos, de Estudos Avançados. Eu sempre tive uma grande admiração por esses institutos, instituições, e jamais imaginei que eu pudesse fazer parte de um, né? Então, eu estou muito orgulhosa com esse convite, não sei nem se mereço, mas eu acho que eu sou mais objeto de estudo do que alguém que estuda algo, né? Mas é uma honra de toda maneira. A infância dizem, é o pai do homem, né? A infância é a mãe da pessoa, né? Aquilo que nós fazemos na infância fica na vida toda, fica para a vida toda. Eu não tinha nenhum livro em casa aqui no Ceará, eu não tinha nenhum livro. Mas minha irmã é Marlui Miranda. O espetáculo na nossa casa era assim, quando chegava alguma visita, a minha mãe punha Marlui, com 2 anos de idade, e eu era recém-nascida, punha Marlui em cima da mesa. Aí ela punha, na vitrola, ela punha o Clair de Lune, do Debussy. Então, já tem um nível assim, né, de elevado, de bom gosto e tudo. Então, ali na Praia de Iracema. Aí, quando começava a tocar o Clair de Lune, a Marlui chorava. Ela tirava o Clair de Lune, minha Marlui calava a boca. Aí, botava o Clair de Lune, tirava, ela colava a boca. Então, esse era o espetáculo na nossa casa, né? E quando eu cresci um pouquinho, o meu espetáculo era também em cima da mesa. A mamãe botava, me botava em cima da mesa e eu dançava. E diz que eu dançava como uma bailarinazinha, sem nunca ter visto um balé, mas ficava na pontinha dos pés. É uma coisa... Então, essas coisas vêm da família, mas eu acho que vêm também... São ancestrais, elas vêm no sangue, né? Eu acho que todo cearense tem a arte no sangue, todo cearense tem a rede, a renda, né? Esses elementos todos cearenses, e a arte é muito forte, a música, o repente, né? Os repentistas, isso tudo é muito forte aqui. Então, eu acho que todo cearense tem isso, né? Mas um dia eu estava com o meu primo, que é o historiador da família, nós fomos visitar a nossa casa, que é essa casa conhecida, né, um daqueles bangalôs ali da Praia de Iracema, que o meu pai comprou quando ele veio com a minha mãe. Nós nascemos aqui. Então, nasci na Praia de Iracema. Eu acho que já é uma sentença, né? Já é uma sentença. Então, eu já tenho uma conexão profunda com a literatura, mas mágica, né? E um dia nós fomos visitar, esse meu primo historiador e minha mãe fomos visitar essa casa. Já muito descaracterizada e tudo, mas batemos a porta, saiu um senhor e ele começou a conversar com o meu primo e, em pouco tempo, eles estavam conversando sobre o Augusto dos Anjos.
E esse senhor começou a declamar as poesias do Augusto dos Anjos. Ele sabia as poesias de cor. Aí, em seguida, ele começou a conversar sobre o Gonçalves Dias. E sabia também as poesias do Gonçalves Dias. Eu tinha escrito um romance com um personagem que era o Gonçalves Dias e um outro romance com um personagem que era o Augusto dos Anjos. Aí eu perguntei para ele, e o Gregório de Matos? Ele disse assim, o Gregório de Matos, eu tenho paixão pelo Gregório de Matos, mas eu não tenho acesso à obra dele, porque não foi publicado, né? Nessa época não tinha sido ainda reeditado. Aí eu descobri que eu nasci numa casa que tinha fantasmas de escritores. E que esses fantasmas de escritores me levaram a escrever, porque eu nunca pensei em ser escritora. Foi algo que surgiu assim naturalmente na minha vida, né? Quando foi a partir de sonhos. Sempre meus livros são sempre a partir de sonhos. Eu tive um sonho, comecei a escrever e acabou virando o Boca do Inferno, né? E todas essas vivências da infância, né, do Ceará, eu saí daqui do Ceará aos 4 anos de idade. Não fui eu que saí, claro, né? Me levaram. Mas nesse retorno ao Ceará eu percebo o quanto essa infância foi fundamental assim no espírito, né, que rege tudo que eu escrevo. E à margem dos espíritos e das bibliotecas, quem são os grandes escritores que estão na ascendência direta de vocês? Quais são? Outro dia eu descobri que Ana, eu já sabia de você, que ela gosta muito de Euclides da Cunha. Fiquei muito feliz com essa coincidência, nós duas gostamos muito. Mas que escritores e escritoras vocês entendem como que influenciaram a obra de vocês ou a decisão de vocês de escreverem? Mas é uma pergunta muito difícil de responder para quem leu muito a vida inteira, né? Então, quando eu saí dessa casa do bisavô e fui para um sítio em Mudubi, em frente ao Estrigas, um sítio lindo. Eu comecei naquela época lendo Monteiro Lobato, então eu me sentia no próprio sítio do Capão Amarelo, debaixo das mangueiras e de tudo aquilo, né? Então, aí comecei a ler muito, muito. E eu acho que todos aqueles livros da minha infância, eu me sentia D'Artagnan. Quando eu cheguei em Paris, pergunte ao Oswaldo o que ele vai dizer. Eu sabia para que lado era tudo, porque eu tinha lido os Buridãs, os Pardaians, os Mosqueteiros, todos os livros que se passavam em Paris de aventuras, né? Uma outra Paris, a Paris dos escritores de livros de aventura, eu tinha lido. Júlio Verne, eu tinha ido para todo lugar, para todas aquelas viagens de Júlio Verne, né? Então, eu acho que esses livros, inclusive um livro que é pouco conhecido, o filme é mais conhecido, que é um livro, O Pequeno Lorde. Esse livro, tudo isso, eles ficaram muito na minha... de Frances Burnett. É uma senhora. Ela depois, uma vez, eu fui numa dessas livrarias antiquários em Londres e vi que ela tinha um livro também com uma menina, mas era uma princesa, e comprei. E li também, e é bem parecido assim, o tipo de... Eu acho que todos esses livros influenciaram muito. E também, por exemplo, a leitura de Machado de Assis, para mim, ela colocou o meu mundo de cabeça para baixo, porque eu vinha lendo autores românticos, autores em que se delimitava bem, o bem e o mal estavam bem delimitados, né? E, de repente, a leitura, quando o papai me deu os 4 primeiros mais inocentes do Machado, e depois, quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, e, sobretudo, ele, e Dom Casmurro, é um livro pelo qual eu sou apaixonada, Dom Casmurro. Licença, viu, meu bem? Mas eu sou apaixonada também pelo livro Dom Casmurro. Aliás, há livros que eu escrevi os meus, alguns, muito antes da Natécia Campos, né? Mas o livro A Casa da Natécia, eu me lembrei porque são aqueles livros como Dom Casmurro, Iracema, A Casa da Natécia, que são livros
perfeitos, completamente redondos, não falta nada e não se pode acrescentar nada, nem pode tirar, nem acrescentar. Então, Madame Bovary também, de Flaubert, eu acho que todos esses livros, e os latino-americanos, que eu li muito também, todos eles, inclusive Vargas Llosa, a minha tese de doutorado foi sobre a obra dele, né? Todos esses livros, eles passeiam na mente da gente, e eu não posso dizer, é impossível para mim dizer que eu escrevi isso aqui por influência de fulano. Não, no momento em que eu faço, por exemplo, em determinadas páginas do Mundo de Flora, uma intertextualidade com outros textos, sim, aí eu sei que estou falando de Rosa, de fulano, de Beltrano, mas no momento em que eu estou escrevendo, eu não sinto que esteja sendo, que haja uma outra mão conduzindo a minha mão. Nunca, isso eu nunca senti. Mas acho que os livros assim muito fortes para mim, de descoberta, Clarice também foi uma outra descoberta muito importante para mim. Você, inclusive, tem um livro sobre a Clarice, né, muito, muito bonito também. E acho que eles todos, né, contribuíram, sei lá, para a formação. Mas eu acho que o que contribui mais, eu acho que é a infância, tudo aquilo que a gente aprende, que ouve que na infância. O contato, você me disse que, ao contrário, não teve esse contato todo com livros, né? Mas teve outros contatos com arte, né, que sempre também fazem nascer. Quando eu digo que foi pelo pai que eu tive, que a mãe que eu tive, que eu vim a ser escritora, uma pessoa me perguntou assim, mas vocês são 7 lá, não é? Eu digo, todinhos são escritores? Eu digo, não, que aí também entra as suas tendências, né, o seu DNA, a imaginação, coisas, a imaginação de uma menina medrosa. Exatamente. Eu acho até que eu, procurando um texto, encontrei outro texto, que foi o meu texto de apresentação acho que de aves raras. E eu achei tão engraçado, porque eu fiz até assim uma espécie de uma equação de como tinha, da importância que tinha cada fator na minha escrita. Por exemplo, no Mundo de Flora, e no Luz na Canção da Menina, na Aves Rara, e até chegando mais já de outra maneira, em Luz de Paris e o Fogo de Canudos, tinha muita importância, a memória tinha um peso muito grande. Não só a minha memória, mas a memória de leituras e a memória das histórias que me eram contadas, né? E os das leituras mesmo, e a imaginação. Eu acho que nos meus últimos livros, mas se a gente chegar lá depois, essa equação tem se investido na quantidade, no peso de cada uma dessas coisas na minha escrita mais contemporânea. E tem os pequenos rituais, né, Ângela? Doutor Oswaldo. Doutor Luciano costumava lhe entregar livros e saía para trabalhar, e ao voltar você ia conversar com ele sobre sua leitura. Isso aí foi fundamental. Ele saía, na época que nós estivemos em Mudubim, eu fiquei dos 5 aos 9 anos, ele, se era férias, né? Eu sonhava com as férias, apesar de ter sido o que chamavam de boa aluna, eu não gostava de colégio, gostava muito mais de ficar em casa lendo, mas esse colégio aqui, que eu entrei agora, eu vou gostar muito, viu, César? Mas o papai tinha esse ritual, sim, Inês. Você sabe disso, que eu já lhe falei sobre isso. Ele, quando saía, ele me entregava um livro e só voltava à noite, porque ele almoçava na casa da mãe dele e só voltava à noite para Mudubim. Mudubim era mais longe, tudo era mais longe, porque era outro tipo de calçamento, era outro tipo de carro, tudo era mais longe. E então, quando ele chegava, eu até achava, eu ia esperar o papai chegar no portão de entrada do sítio, e cantava a Estrela d'Alva, e na hora que eu cantava a Estrela d'Alva, ela imediatamente nascia. E durante algum tempo eu pensei que era porque eu cantava mesmo. Quem sabe se não era, né? Quem sabe se não era. E então, quando o papai chegava, que tomava banho, que jantava, aí nós íamos conversar. O que você achou do livro? Me conte. Então, isso foi fabuloso para mim, né? Eu tive muita sorte mesmo. Com certeza. Mas eu continuando um pouquinho a história da minha infância, é claro que a literatura nasce da literatura. Isso é uma frase da Leila Perrone Moisés. Então, por que alguém quer escrever um livro?
simplesmente porque leu um livro e se encantou e quer participar daquilo. E aquilo é uma expressão, a pessoa percebe que aquilo é uma expressão que vai dizer quem ela é, que vai exprimir, é uma linguagem que vai exprimir as necessidades interiores dela, vai exprimir os sentimentos e tudo isso. Então, em Brasília, quando nós chegamos em Brasília, eu já tinha 7 anos, o livro chegou às nossas vidas. Provavelmente nós já líamos alguns livros infantis aqui no Ceará, mas eu me lembro mesmo em Brasília, porque na escola Parque, que nós estudávamos, de tarde, de manhã era escola classe, de tarde escola Parque, um projeto maravilhoso do Darcy Ribeiro com Anísio Teixeira, né? E à tarde nós tínhamos, na Escola Parque, uma das opções era a biblioteca. E eu fiz a biblioteca, eu escolhi a biblioteca, e havia muitas atividades lá. E eu me lembro que aí começamos a ter livros em casa, mas fomos nós, a Marlui e eu. Mas também com a ajuda da minha mãe. Ela percebeu que nós gostávamos de livros, e tinha um vendedor de livros que vinha nas quadras de Brasília, aquelas quadras vermelhas, assim, o chão vermelho de poeira, né? E ele vinha, aquele senhor de terno, com uma pasta, né, com os catálogos dos livros. As pessoas fechavam as janelas da casa para ele não vir. As pessoas não queriam, né? Ele devia ser insistente, que ele estava vendendo livros. E a minha mãe ia para a varanda, então ele vinha direto para a nossa casa. E minha mãe comprou muitos livros assim. Então eu lembro das coleções, né? Primeiro infantis, os melhores contos russos, os melhores contos poloneses, e as aventuras do Barão de Munchausen, e Alice no País das Maravilhas. Toda essa literatura passou a fazer parte do nosso quarto mágico. Nós tínhamos um quarto mágico, onde nós fazíamos música, Marlui fazia música, nós fazíamos poesias, nós fazíamos desenhos, eu fazia desenhos e colava na parede, fiz um painel todo de flores de outro planeta, que eram as flores de Brasília, que eu via, que eram flores muito diferentes, eu desenhava aquelas flores. Então, nós tínhamos uma vida artística assim, muito intensa. E nós tínhamos uma editora dentro do quarto. Uma editora, e nós publicávamos livros. Eram livrinhos de um exemplar só, não é? Claro. Mas eram livros. A gente pegava o papel ao maço e escrevia nas nossas poesias, fazia uma capa, amarrava a capa com uma fitinha e tudo, e ainda temos um desses livros que me dá até a noção de que nós tínhamos algum sentido do que era literatura, né? Não sei, talvez desses livros que nós tínhamos lido. Esse livrinho que sobrou chama-se O Tocador de Esquisitice. E ele começa assim: eu vou pela vida cantando solos em riste. Não, eu vou pelo caminho triste, tocando solos em riste, tocador de esquisitice. É literatura, não é literatura? Claro. É um poema, Então, aí depois eu tenho que responder a sua pergunta. Não, quando você tocou no quarto de artes, eu me lembrei que você comentou certa vez que Marlui, no final do dia, vinha contar coisas para você que tinha acontecido durante o dia, e que você também contava coisas, só que todas as suas eram inventadas. Como é isso? Nós tínhamos 2 quartos, né, na nossa casa. Mas de noite, ou uma ia para o quarto da outra, ou a outra ia para o quarto de uma, porque nós sempre fomos muito, muito amigas, muito ligadas uma com a outra, né? Apaixonadas. O Theo que me perdoe. Pela minha irmã. E então, quando minha mãe fez uma reforma na casa, ela tirou a parede. Vocês estão vendo que mãe maravilhosa, né? Zuíla está com 101 anos. E ela merece uma palestra só sobre ela. Ela é sensacional. Várias palestras. Então, ela tirou, e aí nós tivemos as nossas camas uma ao lado da outra. E conversávamos até adormecermos. Papai vinha, hora de dormir, tinha que acordar às 5 horas, apagava a luz, a gente fingia dormindo, quando a gente percebia que ele estava dormindo.
né, as duas. E a Marlui contava as coisas que tinham acontecido durante o dia, e eu ficava fascinada com aquilo tudo. E aí eu achava que não tinha nada de interessante acontecido no meu dia, e eu inventava. Eu fazia sempre ficção. Foi ela que me contou isso, quer dizer, ela sabia que era tudo mentira. Então, mas a tua pergunta eu não respondi, né? Não, acho Mas que eu respondi? sim, muito satisfatoriamente. Ah, é Inclusive, a gente podia continuar com essa conversa de mesa de café a tarde inteira. Não, Mas... dos livros importantes. Não exato. respondi. Vou responder rapidamente, porque eu gosto muito de ouvir. Gosto mais de ouvir do que de falar, mas ultimamente eu tenho falado demais. É assim, eu acho que as influências de um escritor são infinitas, é impossível você citar as fontes, porque elas vêm por todos os sentidos. Os 5 sentidos, visão, olfato, tato, audição e gosto, inclusive 6º sentido, 7º, 8º, e todos os sentidos que existam na humanidade, né? Então, todos eles são abertos, tudo é fonte, tudo é fonte. Um raio de luz é fonte, não é, Ângela? Um som, uma palavra, um livro, né? Agora, eu divido muito, assim, não pelas influências que eu tive, mas eu vejo a literatura em 2 grandes grupos, assim, principalmente a literatura brasileira, principalmente o romance brasileiro. Um romance que vem da infância do romance, né? Que é da formação do romance brasileiro. Uma vertente que é do José de Alencar, que o Ariano Suassuna chamaria de literatura com quintal, e uma outra vertente que é do Machado de Assis, que é a literatura sem quintal. Com hospício. Ele tem o Alienista, né? O Asilo Muito Louco, o filme do Nelson, que é maravilhoso. Aliás, todos os escritores fazem parte da sua associação de loucos. Todos os escritores têm que ter coragem de abordar a loucura, né? Quer dizer, a loucura, a não amarração dentro de um padrão ou dentro de um conhecimento, né? A mente do autor tem que ser uma mente livre, como a mente de uma criança ou de um louco, né? Enfim, aí eu vejo assim essas 2 vertentes. E eu faço parte dessa vertente com quintal, e a Ângela faz parte da vertente sem quintal, que é a vertente da Clarice Lispector, né? do Machado de Assis, né? Que são essas observações mais interiorizadas, com uma coisa mais psicológica, mais reflexiva, né? Que é lindo, que inclusive é a literatura mais bem conceituada, né? A minha está mais ou menos, assim, a minha vertente, né? Tem gente porque passear pelo quintal, né, é mais fácil, eu acho, né? E essa vertente com o quintal, eu acho que o grande, né, momento é o Guimarães Rosa, né? E no ensaio, o Euclides da Cunha. E sempre são... Isso. Sobre a floresta amazônica. Ele não é louco, não, gente. Ele está fingindo que é louco. Um leitor voraz. Mas Então e como é essa literatura sem quintal, aliás, com quintal, falando sobre criando Clarice Lispector como personagem? Agora eu quero saber. Ela me pegou, né? Ela me pegou. Não, é assim, é o modo de fazer. Esse livro da Clarice, eu me sinto assim uma antípoda da Clarice. Eu tenho paixão pela Clarice, Theo, desculpe. Mas tenho paixão pela Clarice também, pelo Theo e pela Clarice. Mas eu nunca me senti assim, nem influenciada por ela. Eu tinha um certo medo, até eu li quando era menina, na revista Senhor, né? Eu li um conto da Clarice, e eu senti medo do Guimarães Rosa também. Eu morro de medo de a imitação da Rosa. Eu tenho um medo terrível daquele conto. Todas as vezes que eu leio, eu me sinto mal. Fernanda, você vai ter já que subir aqui, viu? Para dialogar sobre Clarice. Então, assim, aí eu estava escrevendo Desmundo. E o Desmundo estava muito difícil, porque foi pela primeira vez eu consegui escrever um livro. Eu sempre sonhei, desde o primeiro livro, o Desmundo já era o 5º ou 6º, eu sonhei escrever um livro na primeira pessoa, feminina. E eu não conseguia, porque o romance histórico não permite.
romance histórico não é favorável à construção do romance histórico. O romance histórico, você tem que ser um onisciente para você poder ir para os lugares, não é? Porque senão você perde os lugares. E a coisa mais interessante, né, é o mundo e as coisas que estão acontecendo aqui e ali. Então, isso. 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 Perdão. Então, eu estava escrevendo Desmundo, estava com grande dificuldade, aí a Fundação Rio, um rapaz, filósofo, que estava trabalhando na Fundação Rio, fez uma coleção de escritores falando sobre escritores, na cidade do Rio de Janeiro, né, todos lá no Rio. E ele me propôs o nome da Clarice, mas a Clarice no Rio de Janeiro. E a Clarice nunca esteve no Rio de Janeiro, apesar dela ter morado a vida quase toda lá. A Clarice era uma estrangeira em qualquer lugar. Uhum. Ela vivia em outro mundo, né? O universo dela era único, era pessoal, e não existia nenhuma outra pessoa nesse universo, apenas ela. A minha visão da Clarice é muito assim. Mas eu estava louca para fugir do Desmundo, porque eu não estava encontrando uma solução. E a Clarice veio, eu acho que foi ela, o fantasma da Clarice. Vocês estão vendo que eu vivo com os fantasmas, né? Aí veio o fantasma da Clarice e disse, eu vou te ajudar. E ela me ajudou, porque a Clarice me deu asas. Quando eu comecei a trabalhar com a Clarice, não de uma maneira reflexiva, mas de uma maneira assim, de um diálogo, né? Como se fosse um diálogo de duas escritoras. Eu inventei uma história parecida com as histórias dela, que ela está no último andar lá do prédio dela, ela fuma, ela joga a ponta do cigarro, e enquanto essa ponta do cigarro vai caindo, o livro vai se passando. E todas as coisas, quando a ponta do cigarro cai, termina o livro. É só isso, a trama. Não é? Esse foi o máximo de abstração que eu consegui na minha vida. Né? Ana, quando você me disse agora, você não é também a primeira pessoa que me diz, me coloca numa linha clariciana. Mas eu acho que eu acho que talvez predomine assim esse mundo, mas tem muito quintal também, tem muito o lado de fora. Por exemplo, no próprio mundo de Flora, por exemplo, todo o tempo que ela passa, Fortaleza é uma personagem da história, importante da história. No Luzes... O Silêncio da Penteadeira. O Luzes de Paris. Luzes de Paris, eu acho que é quem tem mais história. Só que é assim, e eu consigo, por exemplo, na minha escrita, como você disse, às vezes essa opção pela primeira pessoa e pela terceira pessoa é preocupante, porque se você, como no Dom Casmurro, fica na primeira pessoa, para isso foi essencial ele ter escolhido a primeira pessoa, porque você não conhece o pensamento da Capitu, você não pode nunca saber se ela foi culpada ou não. Então, existe essa parte que você só conhece o que o narrador está falando. Mas acontece que nos meus livros, de uma maneira geral, e nos romances, sobretudo, tem muito narrador que entra na terceira pessoa e fala. Tem uma terceira pessoa que não chega, é uma terceira pessoa limitada, ela não chega a ser onisciente, mas ela fica assim como que está por trás da narradora principal e conhece muita coisa também. Então, há muitos pontos de vista, há muitos narradores dentro dos romances e mesmo dentro das coletâneas de contos e de tudo, há muitos narradores. Eu tenho conseguido ter essa visão de fora, através desses narradores, e a visão de dentro do personagem com a primeira pessoa, com a narradora principal. Ângela, já que você falou nisso, é interessante nos romances, em vários deles, a polifonia narrativa. E como é que se resolveu isso? Porque realmente foi um desafio, principalmente no mundo de Flora, que foi escrito há 27 anos atrás. Eu mal tinha acabado de nascer, eu saí lá de Mudumbi e escrevi o Mundo de Flora. Não, realmente, eu tenho a impressão que eu vou começar com uma ideia para poder me explicar melhor. O Vargalhosa diz que o ofício de escritor é excludente. Se você é escritor, só pode ser escritor. E a Ana fez essa opção, que eu não fiz essa opção. Eu optei pelo magistério. Então, eu sempre coloquei o magistério aqui na Universidade Federal do Ceará
acima da minha... Eu cheguei a abafar. Por exemplo, vinha uma ideia, eu dizia, eu não tenho tempo, amanhã eu tenho que entregar um relatório. Fiz isso, fiz maldade comigo mesma. Fiz. Conosco. Fiz maldade comigo mesmo, mas... E estou fazendo maldade comigo mesmo ao ter aceitado né, tornar-me presidente da Academia Cearense de Letras, porque é um casarão de 1.600, sei lá quantos metros quadrados, com quase 300 anos. Imagine se tomar conta da nossa casa já é trabalhoso, imagine tomar conta desse casarão. Mas voltemos a que estava falando. E só para os acadêmicos da CL saberem, nós fazíamos uma corrente contrária. Eu lamento dizer, mas a gente vivia algum tempo já pedindo a Ângela para parar um pouquinho e cuidar da literatura. Pois é, mas eu saí tão longe que agora já não me lembrei onde é que estava. Bom, estávamos falando do Mundo de Flora, da polifonia. Ah, da polifonia, foi. Então, o que eu quero dizer é que eu, por exemplo, o meu método de escrita variou. O primeiro foi um método de escrita que teve um momento tipo autor romântico, que desce toda aquela inspiração, e você escreve a noite inteira. Tal. Foi assim, o Mundo de Flora foi assim. Apesar de ser todos feito de fragmentos. Né? Então... Depois, sim, aí entrou a pessoa que leu muito, a pessoa que é professora. Nesse ponto, o fato de ser professora me ajudou. No outro ponto, não, porque eu priorizei a minha carreira de professora e deixei de lado a minha carreira de escritora. Mas, então, quando eu comecei a escrever, já falei isso mais de uma vez, mas eu estava adoentada e achava que era uma síndrome, e eu achava que aquilo podia se transformar numa doença grave. E aí, quando você vai se deitar e não dorme, porque eu sou insone desde que eu nasci, nunca dormi uma noite inteira, né? Nunca. A mamãe disse que eu, bebezinha, o Oswaldo está de prova, né, meu bem? Porque, às vezes, os médicos dizem que não, mas então você deveria ter outros sintomas, você não deveria ter dificuldade para apreender as coisas, deveria ter isso, então eu desminto a medicina, né? Então, poxa, esqueci de neurônio, era a polifonia. Então, quando eu escrevi, foi debaixo de emoção, várias coisas escritas e tal. Depois, sim, como professora, eu reconstruí, fiz o trabalho que o Trandorado chama de carpintaria, né? Aquele trabalho, e eu acho que até mais de costura, porque são muitos retalhos que estão e que eu fui colocando e variando um retalho mais cômico, um retalho mais trágico, um outro que entra um narrador, o outro que é a narradora principal que entra. Isso aí foi um trabalho mais racional, né, e o outro foi mais emocional. Já em outros livros, eu já venho tendo uma postura um pouco mais profissional, né? Mas no Mundo de Flora foi assim, só a memória e a imaginação assim, bem ardentes que trabalharam. E falando do primeiro livro, que é o caso do Mundo de Flora, de Ângela, Ana tardou um pouco, né, Ana, na composição do primeiro livro. Tem umas histórias anedóticas interessantes sobre essa tardança, essa escrita que foi um tanto demorada, que tardou alguns anos. Eu vou voltar um pouquinho, assim, eu estou meio tardando hoje, porque quando você fala isso, eu penso assim, quando eu falo que existe que eu vejo essas duas grandes vertentes, né, do romance brasileiro, todas as classificações são falsas, todas. Nenhuma classificação, nenhum rótulo, nenhum nome, nenhum título, nenhum adjetivo vai dar conta do que é a literatura. Não existem limites, não existem... Né? Então, essa literatura sem quintal, ou com quintal, ou sem quintal... Se mistura. Não foi não. Acho que foi no encontro, o encontro clariciano, que eu participei lá aqui no curso de letras, comandado pela Odalice, pelo grupo... Odalice está aí? Professora Odalice. E o grupo que estava lá. Então, que
Eu estava falando, eu tinha escrito já O Mundo de Flora, mas ainda não estava publicado, nem tinha recebido o prêmio ainda. Eu tinha acabado de escrever, alguns meses, e entrei na livraria Tucano. Não sei se vocês se lembram que tinha uma livraria aqui, Tucano, e que ela fazia exposições. Estava sendo feita uma exposição do Strigas, que eu chamo de Nilo, porque ele era muito amigo dos meus pais, dos meus avós e tudo. Então, quando eu entrei, eu vi, estava bem na primeira parede, assim que entrava, estava aquela pintura que representa a flora na primeira e na segunda nações, né? Eu me virei para o Oswaldo, ele virou para mim, eu disse, é flora. Então, quando eu disse isso, eu comprei rapidamente, antes que o Strigas visse, porque senão ele ia me dar, aí nós compramos logo. E quando eu disse para ele, ele disse, eu queria ver os manuscritos. Aí fez algumas gravuras lindas, aquelas pontilhadas, várias gravuras muito bonitas, que nos livros do vestibular não eram permitidos o paratexto. A gente fica até com pena, porque o paratexto, geralmente, ele Nesse caso, é quase texto. Quase texto, né? Só paratexto. Pois é, posteriormente, eu não desenho assim só para mim, depois rasgo e jogo aqui, porque não tem qualidade mesmo. Mas meu último livro, O Silêncio da Penteadeira, eu me encontrei com Descartes, por acaso, e o Descartes, Ângela, eu passei essa noite pensando que eu queria fazer uma coisa para você. Eu disse, pois é, as meninas, que são a Inês, a Cleo, a Vânia, que foram minhas orientandas e depois transformaram em grandes amigas, né? As meninas estão querendo comemorar os 25 anos do Mundo de Flora e tal, e pediram para que eu publicasse, o que estava guardado há não sei quanto tempo, O Silêncio da Penteadeira. E eu queria que você fizesse uma capa para esse livro. E ele ia ser um livro pequeno, assim, curtinho, só com essa capa do Descartes. Ele disse que ele contando, é interessantíssimo, ele disse que leu e começou tudo a imaginação e tal. Então, ele fez 26, acho, ilustrações lindas, né? E quando chegou, então, eu vi que o livro tinha que ser completamente diferente. Ele tinha que, para valorizar cada uma daquelas ilustrações, eu fui recortando o livro que tudo combinasse, a gravura, cada página e tal. E porque ele tem um gênero, até você começou, quase disse a palavra cânon, mas falou na questão dos gêneros e tal. Ele, por exemplo, esse livro, que gênero seria? Né? Porque eu estou chamando, para poder ter ter um nome para chamá-lo, eu estou chamando de conto dramático, porque ele não tem um narrador contando a história. Ele tem 3 tipos de letra, cada um identifica a pequena, que é uma personagem que fica diante do espelho, querendo saber da vida da sua mãe, porque ela não tem uma mulher em casa, ela não tem uma mulher da família em casa. Umas morreram e outras desapareceram. A mãe dela morreu no parto, então ela quer saber quem ela é, e o avô não permite nenhuma pergunta dentro de casa, né? E ela fica... Então, tem esses monólogos que são, na realidade, diálogos frustrados entre ela e o espelho e a penteadeira, né? Eu não disse nada no livro, mas eu, quando escrevia, sentia como se fosse aquele coro das tragédias, né, gregas e tudo. Aí o coro que vem, lá, 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 lá. Então, tudo, quer dizer, pequena, não sabe, não sei o quê, ela deseja... Então, a história, de certa forma, é contada, o que tem de narrativa é nesse coro, mas são 3, 4 linhas que aparecem ali só para chamar a atenção. E o resto são diálogos dramáticos, ou seja, diálogos sem ter a explicação ao lado, fulano disse, fulano falou, não é? Só o diálogo mesmo, como se fosse diálogo de peça dramática, de peça, né? De teatro. E então as gravuras do Descartes, a penteadeira, eu sinto que ali tem 2 histórias, tem a história das ilustrações dele, do Descartes, e a história do espelho, da penteadeira que eu herdei, né? Então, elas são... A penteadeira é diferente. Eu coloquei, claro, o Descartes como coautoria, coautor.
A conversa está maravilhosa, mas já já a gente tem que passar a palavra para vocês, que certamente vão querer dialogar com as duas. Mas antes de fazer isso, supostamente, o Colégio de Estudos Avançados, eu teria que ter feito perguntas mais, menos domésticas e mais importantes. E eu deixei para o final, para saber de vocês duas, como é que, primeiro, o que é que a literatura é hoje em dia na vida de vocês, e isso daria uma nova palestra, mas, enfim, peço que tentem dizer, e também como é que, na condição não só de fabuladoras, tomando aqui os termos de Ângela, mas de faladoras, porque ambas são também, além de escritoras e ficcionistas, ou seja, de ficcionistas, são também cronistas do dia a dia, da atualidade. Como é que essa situação, ou a demanda de questões sociais, entram na obra de vocês? Bom, eu outro dia estava pensando nisso, o que é a literatura, né? Eu acabei formulando uma frase que eu achei que diz muito o que eu penso que é a literatura. É uma frase bonita, assim, uma frase de efeito, e é assim: a literatura é dizer o indizível, ver o invisível. Então, é melhor eu me aposentar, né? Nós nos aposentarmos, mas é isso. Então, é um trabalho de contato com mundos elevados, mundos espirituais, o mundo da palavra, né? Que a palavra é sagrada, a palavra é a nossa alma, né? A palavra, no princípio, era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. Né? Então, a palavra tem um lado divino, assim, muito... Então, ela tem esse aspecto, assim, para mim. Né? Sempre... Exatamente, eu já dei muito esquecimento. Eu quero saber. Perdão. Nós estávamos falando, comentando que você tinha acabado de dizer. O que você acabou de dizer. O quê? O que a literatura é o invisível. E concordando. Plenamente. E eu imaginei que ia ser uma resposta muito, muito, muito longa. Não, eu acho que basta isso, né? Agora, essa questão da participação é uma questão assim, muito candente nos dias de hoje, né? Porque o que é a participação de um escritor na sociedade? Eu acho que é a tarefa de escrever os livros o mais sinceramente possível, o melhor possível, Mas tem sido exigido assim muito dos escritores um comportamento isso é importado, isso vem dos Estados Unidos, vem da Europa, é uma coisa que está chegando aqui no Brasil com uma força muito grande, mas eu já vi lá isso, né, de participação em todas as questões políticas e em todas as questões de altruísmo, e isso é maravilhoso, mas é um perigo também, né? É um perigo, porque eu não acredito que alguém possa... Eu tenho feito essa participação e eu estou há 3 anos sem conseguir terminar meu livro. Então, é uma espécie de faca de 2 gumes, porque, ao mesmo tempo que te dá uma força, né, de conhecimento das coisas que estão acontecendo, te conecta mais com o mundo, com as pessoas, por outro lado, te desconecta muito te dá essa riqueza, mas te desconecta muito com o livro, porque o romance não é como a poesia. Então, eu achava só assim que as pessoas deviam pedir a participação só dos poetas e dos contistas, porque o romancista, ele tem que... Não é? Ele tem que trabalhar todo dia, é igual fazer bolo. Se você não parar de mexer no bolo, ele vai só lá. Tem que trabalhar todo santo dia. Tem que ter uma e são 300, 400 páginas, às vezes, né, que a gente escreve. Então, cada vez que você para um romance, você perde o romance, ou você tem que recomeçar, ou ele não tem mais função, ou você... Então, essa questão do dilema do tempo de quem escreve, por isso é que eu até coloquei aquela frase do Vargas
do Vargas Llosa, eu citei, que ele chama de um ofício excludente, que para ser um escritor mesmo, profissional, que de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, publica um livro, você tem que dedicar-se só àquilo. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou muito permeável ao mundo, a tudo que está acontecendo em torno de mim, e me sinto muito responsável. Isso eu acho que eu aprendi, que eu fui de ação católica, da JEC, Juventude Estudantil Católica. E uma das coisas que... Era um grupo assim, muito lutador, todo mundo queria fazer o bem ao outro, queria trabalhar para que não houvessem excluídos, para que não houvessem preconceitos, para que não houvesse... Então, era uma coisa muito forte, e até hoje ficou dentro de mim. Então, eu me sinto profundamente responsável e quero, muitas vezes, me manifestar. Mas acho que até há determinadas coisas, por exemplo, agora que eu sou presidente da Academia Cearense de Letras, isso me impede, às vezes, de me manifestar como eu gostaria de me manifestar, porque todas as vezes que eu falo, todo mundo diz, presidente da academia, não é. Por isso é que eu até estou pensando em fazer o que o Lucchesi fez. Eu não estou falando como presidente da Academia Brasileira, ou coisa semelhante. Quando eu tinha eu escrevia no Povo, no Opinião. Então, aquilo era muita gente... Onde eu ia, as pessoas falavam. E eu, de certa forma, também me sentia bem, porque ali eu estava dizendo o que eu estava pensando sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, a gente ser cronista, por exemplo, eu acho que é algo que até pode ajudar, porque você pode fazer aquele texto em que você se coloca dentro do mundo, em que você discute o mundo que está em torno de você, mas você usa um tempo seu para fazer. E pode ser que consiga, o que está muito difícil, não só para escritor, mas para todos os brasileiros, se desligar do que está acontecendo no país. Porque são tantos acontecimentos ao mesmo tempo, tantos perigos, tantos riscos, que você... Até muitos médicos, eu já li isso em vários, que a depressão está graçando aqui no Brasil. O Brasil que há alguns anos atrás... em pesquisas, nas mesmas pesquisas que estão sendo feitas agora sobre a depressão dos brasileiros, foi feito sobre a felicidade dos brasileiros, e os brasileiros se diziam, não sei se eram, mas se diziam os mais felicíssimos, os mais felizes do mundo, e agora todo mundo está infeliz, todo mundo está acontecendo uma violência, um ódio entre as pessoas impressionante. Que eu não sei, a gente fica pensando, de onde veio esse ódio? Ele estava ali, a gente não via? Ou as pessoas despertaram de repente, tiraram aquele ser monstruoso que tinha diante de si, um ser das catacumbas, sei lá de onde, e de repente acharam que era hora de botar para fora esses seus demônios, né? Eu não sei, eu sei que nós estamos vivendo um momento que é um momento que vai ser lembrado por todos no futuro, e muita gente vai nos cobrar muitas coisas, como nós cobrávamos, por exemplo, que houvesse escravos em pleno século XIX, não é? Por que você não se mexeu? Por que você não fez alguma coisa? E eu me lembro até que houve uma discussão entre Sartre e Camus, que era a seguinte: o Sartre disse que não iria escrever mais enquanto uma criança estivesse passando fome na África. O posicionamento, e foi muito bonita essa posição dele, ele passou anos, foi no Le Temps Moderne, ele passou anos sem escrever. Mas o que o Camus disse para contrarrestar, né, para, essa ideia do Sartre foi o seguinte: vamos dizer que você diga isso para os escritores africanos ou de determinada, porque a gente sempre pensa na África como algo todo igual e é tão diferente dentro dele, mas para as regiões que estão passando fome, e todos os escritores de lá resolvessem alimentar essas crianças ou ir ser professores dessas crianças. E me diga uma coisa, quem é que ia escrever? E no futuro,
que literatura essas crianças iam ler. Eu acho que um e outro tem razões, mas que a coisa poderia ter sido dividida, não sei, acho que há um meio termo também, né? Mas foi importante também. Então, às vezes, quem escreve como nós, pensa assim, para que eu estou escrevendo? Quantas pessoas no Ceará leem? Quantas pessoas no Brasil leem? Quantas não leem? Quantas leem, né? Quantas pessoas são realmente alfabetizadas e têm condições de comprar livros? Mas se nós formos pensar nisso, nós paralisamos e não escrevemos, né? Ao mesmo tempo, eu acho que nós temos que estar atentas e tentando dar o nosso posicionamento diante dessas coisas graves que estão acontecendo no Brasil, essa violência, essa incitação à violência, não é? Essa desmoralização da educação, essa desmoralização das universidades. Porque são atitudes que muitas pessoas estão tomando que são quase suicídios. São quase suicídios. Se você quer impedir a educação, se você quer impedir as universidades de funcionarem, suicídio isso, né? Claro. Os seus filhos não terão mais onde estudar, tudo. Enfim, nós estamos vivendo um momento que eu acho que nós estamos na beira de um abismo, e muitas pessoas não querem parar, e nós estamos sendo empurrados para um abismo. Espero, que sempre se diz que o Brasil é maior do que o abismo e tal, mas até quando o Brasil vai ser maior do que o abismo? Porque o Brasil está diminuindo. O Brasil que tinha, vamos dizer, o retrato do Brasil no exterior, você acaba de viajar, o retrato do Brasil era hoje em dia o retrato do Brasil é outro. O Brasil está contra o meio ambiente, o Brasil está contra a educação, o Brasil está contra as diferenças, o Brasil está a favor de armas. Tudo isso é grave, é gravíssimo. E a mediocridade graçando no meio político, infelizmente. Mas esse assunto, ele é muito, naturalmente, é um assunto muito Desculpem se eu tiver sensível. Saído. Eu vou passar agora a... Não, Ângela, pelo contrário. A gente ia falar sobre literatura na universidade, era uma próxima provocação, mas eu acho que, inclusive, eu fiquei muito feliz anteontem, participar no programa com Fernanda e doutor Álvaro, e saber que a medicina, os médicos, ou pelo menos alguns deles, levam literatura para a sala de aula, que o pessoal do recursos do curso de engenharia ambiental também leva literatura, ou seja, a gente encontra nesse elemento, na literatura, na leitura, ainda uma salvaguarda, né, para preservar os jovens, atualmente os nossos alunos, dessa campanha terrivelmente poderosa de mediocridade, de anulamento do pensamento. Então, é oportuníssima a sua fala. Mas desculpem, eu tomei muito tempo, gostaria de passar a palavra para vocês. Maria Helena e... Pronto, por favor. Alô, oi, só um instante, por favor. Amigos, é porque nós temos tanto em comum que você nem imagina. Ela é psiquiatra. Então, eu sou psiquiatra, mas para poder ser psiquiatra... Não, querido, eu sou psicanalista e para ser isso, é claro que eu tenho que ser isso aí que você está se afirmando, né? Senão, não poderia. Bom, eu queria dizer uma coisa, quando a Ângela disse assim, citou o autor que a prática do escritor, da literatura, ela é excludente. Aí eu me lembrei de uma saída, porque tem que ter uma saída. Porque não pode se deixar de escrever no mundo, senão o mundo acaba. Se não existe nem escritor escrevendo, acaba o mundo. Né? No princípio era o verbo. E acaba com o verbo, a falta de verbo. Eu sei que verbo é ação também, não é só palavra, não. Verbo é ação, quando se diz isso. Verbigeração. Mas se acabarem de escrever, acaba, como diz assim, se acaba o cantor... porque a vida é mesmo um canto, né?
Mercedes Sosa? Da Mercedes Sosa. Pois bem, mas o que eu ia dizer é que eu encontrei uma alternativa. Quando uma amiga psicanalista estava dizendo que a psicanálise não pode ser profissão, outros estamos ameaçados, os analistas também. Estamos ameaçados por grandes corporações que querem formar analistas. Eu não sei de que jeito, como profissão. Não pode ser profissão. Mas eu queria dizer que no final do livro dela, gente, a gente tem uma saída sim. Gabriel Garcia Marques, o Gabo, que é o meu autor de instigação e de inspiração preferida, para o meu sobrinho de 10 anos, a gente lia junto, 100 anos de solidão. Então, o Gabo diz uma coisa linda num livro, que eu não sei se vocês conhecem, o nome da coletânea é Olhos de Cão Azul. Ele tem um conto chamado Nabo, o Negro que Fez Esperar os Anjos. Não é o meu preferido, mas para cá, que cabe citar. Nabo era um negro que chega numa fazenda colombiana daquelas, né? Uma família de fazendeiros e tal, né? E tem uma moça que tinha retardo mental, ficava numa cadeira se balançando, e ele chega, bate lá na fazenda para pedir um trabalho. Vocês não têm um trabalho para mim? E aí a pessoa pergunta, o que você sabe fazer? Ele disse, eu canto. Aí o dono disse, mas nós não precisamos de um cantor. Nós precisamos de um cavalariço, alguém que trate dos cavalos no estábulo. Ele disse, não tem importância, eu posso tratar dos cavalos enquanto eu canto. Entende? Eu acho que essa é a saída. Só um comentário aqui para o que a Maria Helena disse, que os antigos diziam que tudo acontece para ser cantado. Isso significa que o que não for cantado, o que não estiver na poesia, na literatura, no teatro, no cinema, na arquitetura, nas artes, vai desaparecer, não é? Na história, né? E faz escuro, mas eu canto. E pegando a tua deixa, vai lá em Manuel de Barros, Bernardo. Tá? Vamos lá. Primeiro eu queria me apresentar, vocês dão licença, tá? Esse aqui é o doutor Loucura, tá? É o presidente da Associação dos Loucos, ex-loucos, amigos dos loucos da Via Láctea Seccional do Ceará, e articulador do movimento de moradores de rua chamado Loucos por Praça, Parques, Ruas e Cultura. Eu queria começar dando um presente de gregorense, que é uma mistura de grego com cearense, para a Ana, tá? E eu queria que a moça do Cariri, que é muito viva, tá? Lesse para ela, tá? Mas antes eu queria fazer umas colocações para a Ângela. Ângela, você que tem uma cria, tá? Que se chama Ica, eu perambulando muitas vezes em que a segurança andava atrás de mim, lá no ICA, para me expulsar, foram 8. Onde é esse ICA? Ele está falando do ICA do PC. Não, o ICA do PC. Quando o ICA foi para lá, eu já não era mas diretora. é uma curiosidade que eu fiquei sabendo, um fuxico, na Copa, quando eu fui abrigado por uma zeradora, Dona Help, Dona Socorro, e que me deixou muito surpreso, porque uma universidade que tem um funcionário terceirizado que é analfabeto, para mim, é fraude, não existe. Tá? E nos bastidores, escutei os funcionários da casa conversando, dizendo que o projeto original, arquitetônico, inclusive, foi todo pensado em função do terreno lá da casa Zé de Alencar. Exato. E na reunião do Conselho dos, segundo Maurício Trandeberg, da Unicamp, delinquentes acadêmicos do Conselho, foi vetado a construção do ICA lá na casa de Alencar, porque os estudantes durante a greve podiam danificar, é patrimônio público, tombado. Nada disso é verdade. É um fuxico. Tá, depois vamos conversar sobre isso. Agora vamos lá. Não, nada disso. Foi chamado um parecerista do IFAM e também da Unesco, que veio e verificou que construir 9 mil metros quadrados ali dentro do alagadiço, do sítio alagadiço novo, né? Local em que era também até de escavações, que ainda outras iam fazer. O próprio sítio ele tinha aquela característica, ele ia perder a sua característica de ser alagadiço. Então, e por outros muitos motivos, o parecerista do IFAM deu, que a casa é tombada pelo IFAM, disse que não aprovava. Então, o fuxico dos funcionários não procede? Não procede. Tá, ok. Eu queria fazer uma colocação para a Ana. Ana, eu encontrei com o Dimas, quando eu fui cobrar uma camiseta da Associação dos Loucos, que o Falcão Maltês comprou, tá, e não pagou, e ele, a camiseta de força da Associação dos Loucos, porque a camisa de força do hospício é para reter.
A camisa de força da Associação dos Loucos é para lhe dar força para você surtar e delirar. E o Falcão acabou pagando os R$50, era R$ 222,22, mas acabei deixando barato, e deu de presente para o Dimas. Tá? E o Dimas falou muito de você, que você esteve lá no Curucas e tal, e que convidou para ir na sua casa na praia. Tá? Esses 2 últimos finais de semana eu quase fui na tua casa, tá? Lhe dar esse presente aqui, que eu gostaria que a moça do Cariri, que é muito viva, tá? Inês. Que ainda está viva. Lesse para você, tá? Com toda emoção. E lhe dizer que eu tenho como é? I have a dream, a crazy dream, tá? Que é durante a Bienal Internacional do Livro, cujo tema é O Livro é a Cidade, tá? Junto com 88 moradores de rua, que é 4 vezes 22, e 22 é o número da Casta do Louco no Tarô, construiu uma Praça do Ferreira natural em papelão, tá? E essa Praça do Ferreira não vai ser do Boticário, não, vai ser do poeta Mário Ferreira Gomes. Leia aqui Bom, cuidado que é um presente de Gregorense, é um jegue de Tururu, que é primo-irmão do Cavalo de Troia. Eu pensei que era uma camiseta. Olha, eu vou passar, mas em respeito ao poeta, eu vou ler. Mas eu queria só dizer uma coisa, poeta, e não posso devolver a palavra para você, não vai ter tréplica, mas graças a Deus o IFAM não permitiu a construção do ICA na casa de José de Alencar. Aquela casa tem uma vocação para uma coisa muito, muito importante. A casa não é só da Universidade Federal de Ceará, ela é um patrimônio do Estado e do Brasil. Então, graças a Deus, essa loucura não foi levada a termo. Não, essa doença mental. Exato. Então, o poema. Mortal loucura. Na oração que diz a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado. Mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si, que é terra, erra. Que o alto rei, por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado. Da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Deve ser a voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada nada. Gregório de Matos. Nós somos doentes, nós não somos doentes, somos apenas diferentes. A luta pelo direito à alteridade e diversidade mental. Movimento antimanicomial pela extinção do CAPS e a volta dos hospícios, spas e manicômios hotel. Obrigada. Parabéns. Vou usar na Bienal. Por favor. E a sua ideia é muito bonita, muito bonita. Eu vou. Vamos. Obrigada. Eu queria ler uma coisa. Pois não. Utilizar aqui o celular. Há 4 dias morreu Augustina Bessa Luís, que é provavelmente a melhor escritora portuguesa. Verdade. E eu gostava de deixar uma mensagem que é paradoxal, mas ao mesmo tempo pode nos dar alguma esperança. Governo, no fundo, agradece que não haja grandes governantes. Eles trazem a ordem, portanto, a proibição de escolha a uma consciência em estado de profunda reprovação. Um governante iluminado causa mais males do que 200 que estejam pouco empenhados na felicidade humana. Muito bom. Agostina Bessa Luís foi patrona da Bienal do Livro do Ceará em 2004. E ela esteve aqui, foi uma alegria enorme, uma emoção conhecê-la. Ela já com bastante idade veio prestigiar a Bienal. Ela já tinha mais de 100. Foi linda a presença dela, muito bonita. Doutor Sullivan. Boa tarde a todos. Que mesa belíssima. Muito obrigado por chegar ao final da semana com tanto encanto, né? Eu só queria
dizer que Vocês também estão belíssimos. Aí. e a literatura, ela não pode ser exclusiva. Ângela, não se admire por ter médico que goste. Eu já tentei escrever, eu já tentei desenhar, eu já tentei tocar. Eu vi que nasci para bater palmas. Palma para vocês. Ai, coisa linda. E bato com muita alegria e com muito prazer. Isso me faz muito feliz. Mas eu queria só dizer que eu já sou o Sullivan do IPRED, como me chamam, né? E lá no IPRED nós recebemos famílias que são oriundas abaixo da linha da pobreza, miséria absoluta. E nós temos uma roda de literatura com as mulheres do IPRED. É belíssima a participação delas. É belíssima e comovente, não é, professor Álvaro? A gente vê depois que aquelas mulheres são todas a nível de Bolsa Família, elas dizer que fizeram um trabalho extra para comprar o livro que foi citado na roda de conversa. Então, isso nos encanta. Isso nos dá esperança nesse país ainda, né? É muito bom ouvir isso, porque precisamos de esperança. Sem esperança, como é que a gente vai viver, né? Gente, eu queria também falar da presença. São vários colegas aqui, muito queridos, mas eu queria saudar Lola Abranovich, porque Lola é uma dessas mulheres corajosíssimas que faz a diferença. Existe uma lei e ela muito valentemente lutou para que isso fosse verdade, e ela todo dia escreve no blog dela, e é uma nova literatura que surge e que nos faz muito bem, Lola. Obrigada pela presença também. Gente, boa tarde. Boa tarde. Uma linda tarde e noite. Ângela Gutierrez, maravilhosa. Inês, Ana Miranda, presentes aqui. Eu sou a professora Nádia Gurgel, sou do IFCE, do campus de Itapipoca. Fiz de tudo para estar aqui, né, Ângela? A gente se fala quase todo dia, né? Eu tenho assim, um grande amor por você. E tenho que dizer que eu tenho aqui essa mesa diletíssima. Eu tenho a honra, eu trouxe os livros, finalmente, as obras que eu escrevi sobre vossas lindas, né, senhorias, e tem uns ensaios sobre vocês que eu trouxe, bem lacradinhos com os nomes. Obrigada. E só para dizer da importância desta tarde, desta noite, né, quando a gente entende que são mulheres que têm todo o empoderamento mesmo ao publicar, ao se expressar, né, nesse tempo todo tão cruel, tão crudelíssimo, em que poucas pessoas se importam de verdade com as outras. Nós somos tão mais materialistas e tão mais preocupados com nossos pequenos sonhos. E quando nós percebemos tantos depoimentos de sim, temos que ter intrepidez, a coragem de tão poucos, né? Há tão pouca coragem hoje, quando a gente encontra autoras, né, que se expõem, autores que se expõem. Esse relato do ICC, né? Do IPRED, ou dos que eu também sei do ICC, são relatos de que ainda há esperança, né? A literatura ainda pode salvar. O grande problema é que nós estamos em um tempo onde falar de literatura, falar de arte gratuita, falar de educação é quase falar que é hediondez, algo que é tão essencial, é algo tão terrível, é tão desumano, hoje é tudo tão naturalizado. É aquilo que a Inês falou baixinho e a gente tem que repetir, né? É tão fácil hoje dizer arma, arma, vamos desarmar os corações. Seria tão mais fácil, né? Seria tão mais fácil se o discurso fosse vamos desarmar os milicianos, vamos desarmar os traficantes e deixar as pessoas mais quietas, mais calmas. Vamos deixar a polícia trabalhar de modo honesto, de modo humanitário, né? Mas não. É tão mais fácil pregar o ódio, dizer que todo mundo se arme, que ninguém mais estude. Para que o UFC? Para que o S? Eu participei das 2 últimas passeatas que houve e eu encontrei, antes de ser do UFC, eu era professora de cursinhos, de Fortaleza, dos maiores cursinhos. E eu reencontrei ex-alunos, né, na passeata, que ficavam com camisa de medicina da UFC, de direito. Aí eu, que lindos vocês são, meus ex-aluníssimos. E eles, Nádia, professora Nádia Gurgel, eu tenho amigos da UFC que jamais poderiam pagar medicina ou direito, ou pedagogia, qualquer curso. Pagar, né, se fosse particular, é tudo particular. E eles torcem
para que haja cortes. E eles estão assim, um emburrecimento, alguma coisa inexplicável aconteceu, que até os próprios universitários, muitos universitários do meu IFCE, eles entendem que é bom cortar. Vamos fechar os campi, sim, por que não? Para que interiorizar de mais educação? Gente, é uma coisa desesperadora. Então, só para dizer da minha felicidade e da minha vontade também de, daqui a pouco, dar milhões de ósculos e amplex em vocês. Tá? Obrigada. Mais alguém? Sim. Eu queria agradecer muito a Ana, a Ângela e a Inês, que fez uma mediação maravilhosa. Na verdade, me solidarizo com o Sullivan, porque, apesar de adorar literatura e arte, eu não tenho talento nenhum. E, de fato, a minha pergunta é um pouco ingênua, eu peço desculpa até se ela for meio estúpida, mas eu adorei isso que a Ana falou do com quintal e sem quintal. E, né, como antropólogo, como sociólogo, eu sei que isso geralmente é impossível, a classificação, eu tento fazer. E eu queria, talvez, se pudesse fazer alguma elaboração a mais no sentido... Eu entendi que tem alguma coisa a ver com introspecção, mas eu adorei, achei muito poético, mas queria um pouco mais. E, para a Ângela, trazendo, já que a gente trouxe para a questão política... eu não sei nem se isso é uma pergunta justa, mas no sentido da própria literatura, obviamente você tem grandes nomes que você poderia classificar talvez mais de direita e outros mais de esquerda, e eu queria saber se teria algum ponto central na literatura em que você pudesse vencer essas barreiras, que eu acho que muito do que está acontecendo em termos da violência e de... fala isso, fala aquilo, tem a ver com uma polarização da sociedade que a gente tem vivido muito recentemente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Não sei se eu saberia falar muito mais sobre isso, não. Eu acho que eu já estou no quintal, né? Já fui para o quintal. Mas é assim, eu acho que é onde a alma vai, onde que a tua alma vai, né? Se ela fica circulando dentro de você, se ela vê de cima, se ela vê, né? Ou se ela vai caminhando e vai se imiscuindo nas coisas. Então, eu acho que é uma coisa assim, relacionada ao lugar da alma, né? Como a alma se movimenta. Mas eu estava pensando aqui, nós estamos já falando de outro assunto, né? Voltando aqui para o que nós estávamos conversando, eu estava pensando aqui que eu deveria dar uma palavrinha assim de uma pessoa que... Porque todo mundo está sofrendo, né? Eu estou sofrendo também, todo mundo está sofrendo. O que está acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo, né? Eu vejo, o Theo acompanha muito as coisas no mundo, eu vejo o Trump e os retrocessos que estão acontecendo no mundo inteiro, e tudo isso faz a gente sofrer muito, né? Quem se preocupa com as pessoas que são mais desassistidas e que estão... E dizem que hoje em dia não existe esquerda e direita, mas é de esquerda quem se preocupa com o outro, e é de direita quem não se preocupa com o outro, né? Isso é o Norberto Bobbio que fala isso. Então, mas aí eu tenho uma visão que eu acho que é bom eu dizer para vocês, porque como eu escrevo assim, eu já vivi no século XVI, né? Porque quando eu escrevi o Desmundo, eu vivi no século XVI, eu vivi no século XVII, com o Gregório de Matos, vivi no século XVIII, vivi no século XIX, XX, e agora estou vivendo no século XXI. Então, eu sou a pessoa mais velha da literatura brasileira, uma das mais velhas da... Então, a visão que eu tenho assim é muito longa, né? Histórica. Assim. Então, eu vejo isso como uma fase, é um momento que nós estamos passando. Uma vez eu encontrei o Moacir Sclia, e eu estava muito agoniada com um problema pessoal, e eu contei para ele, e ele falou, Ana, não se preocupe, tudo na vida é fase, e tudo é fase. Né? Então, eu acho que o mundo tem essa roda, né, que vai indo, e nós estamos passando uma fase que tem muita gente sofrendo, principalmente do nosso lado, né, do lado dos que se preocupam com o outro, né, com os outros.
Mas isso é uma fase, e eu vejo na roda da história, assim, né? Não existe ninguém que consiga destruir algo que foi realmente construído. E nós construímos realmente um pensamento, né? Quando tivemos uma experiência que foi fracassada, digamos assim, do socialismo. Então, isso foi fracassado, mas isso introduziu uma nova visão de mundo mesmo no capitalismo. Quer dizer, o mundo já não é o mesmo sem essa... Então, eu tenho certeza, pelo que eu vejo assim, dos movimentos da história, de que isso vai passar, né? É um momento, vai deixar marcas também, marcas tristes, né? Marcas difíceis, mas assim como passou a ditadura, né? E aqueles homens que eram tão poderosos e que, né, faziam medo às pessoas, hoje em dia estão acuados, né? Eles estão acuados. Mas nós... Desculpa interromper, só para dizer, nós não fizemos o julgamento disso como o Chile fez, como a Argentina fez, e que a partir daí é mais fácil conjurar esses demônios, né? Mas também um lado do brasileiro assim que talvez seja uma lição para o mundo. Né? Talvez seja uma lição para o mundo. O brasileiro deixa passar um pouco as coisas, né? Não tem aquele rigor do... E isso talvez seja uma aula também de tolerância, não sei, eu não vejo com um olhar assim tão crítico, né? Mas, então, eu queria deixar assim, para vocês uma ideia de esperança mesmo. Sim, né? Esperança, se você tiver uma sim. visão histórica, isso é simplesmente um momento que nós estamos passando. E nós somos muito pequenos. Né? Oxalá. O meu grande medo mesmo é a destruição do planeta. Porque aí é uma coisa que tem vindo sempre. Isso aí E aqui nós estamos contribuindo grandemente a partir de agora com isso. Né? Muito mais. Você estava falando na questão, né, da roda do mundo, e eu me lembrei de uma história que se conta, se eu não me engano, é com Austragésilo de Ataíde, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, já era bem idoso, né? E uma pessoa se aproximou dele e disse: "Oh, mas Austragésilo, eu estou tão nervoso com essa crise que..." Isso ele já morreu há quanto tempo? Há uns 10 anos ou mais, né? Aí ele disse... Foi você que me contou? Eu contei essa história. Essa história é maravilhosa. Não é o Austragésilo, não. É o Tristão de Ataíde. Eu fui contar essa história a alguém me disse, não é o Tristão, é o Austragésilo. Não. Quem me contou essa história foi o Otto Lara Rezende. Aí foi. E foi o Otto Lara Rezende que aconteceu com ele. Vamos ao original. Porque o Otto Lara Rezende é um grande jornalista, né, já morreu, e o Otto estava muito preocupado, acho que era a crise do Jânio Quadros, e ele era editor do jornal, ele tinha que escrever o editorial, e ele estava pensando o que ele ia escrever, e ele estava sofrendo muito, era uma crise terrível, né? E uma crise atrás da outra, e ele pensando, quando encontrou o Tristão de Ataíde, que é o doutor agora você falou Austragésilo, eu só penso em Austragésilo. Não, o Tristão é Ataíde. Alceu Amoroso Lima. Encontrou o doutor Alceu Amoroso Lima. Ele já tinha uns 90 anos, doutor Alceu. Ai, doutor Alceu, que maravilha encontrar o senhor. Eu preciso escrever o editorial, estou muito preocupado com essa crise e tal, porque essa crise. E o doutor Alceu olhou para ele e disse assim: meu amigo Otto, o que eu poderia dizer é que, quando eu escuto falar em crise, eu bocejo. Eu já tinha passado por tantas crises, não é? Então, é a sabedoria da pessoa que tem... Quer dizer, então, anos. Que talvez chegue um dia em que nós vamos... Isso é uma grande esperança, que nós vamos bocejar, pensarmos nesse período pavoroso que agora estamos vivendo. Embora nem me cabe falar aqui, mas eu queria só trazer um exemplo interessante a respeito da sua pergunta, que é o seguinte: existem exemplos maravilhosos de períodos difíceis e de escritores que ficaram realmente, que ficaram para sempre. Um deles é o querido Cervantes, que esteve ausente da mesa hoje. E Cervantes, quando escreve o Quixote, aquele livro monumental, com tantas
capas como uma cebola, que a gente vai lendo e à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo novidades e novas coisas e vai... O segredo foi instaurar ou estabelecer a possibilidade de diálogo, que é o que ele fez. Ou seja, como é que a gente chama quando uma coisa não está tacitamente afirmada? A possibilidade de... Fernanda, aí você nas teorias, o sentido que não é definido como até então as narrativas traziam, mas a possibilidade de diálogo e, portanto, a polissemia de sentido do próprio texto, né? Quando ele faz isso, ele permite que os leitores de todos os tempos possam dialogar e tirar proveito, ou enfim, usufruir do texto dele. Agora, ele não deixou de fazer uma crítica muito bem elaborada à Espanha do século XVII, né? Aquela sociedade intolerante, a sociedade estratificada. E, no entanto, outros escritores que, digamos assim, que aderiam ao sistema também permaneceram. Né? Isso aí eu acho que existem escritores de direita, existem escritores de esquerda, ou antes disso, escritores que eram coniventes com sistemas, etc., e aqueles que se opunham. Mas eu acho que os grandes livros, eles têm, acima de qualquer outra coisa, essas lacunas ou essas possibilidades de diálogo que permitem que a gente possa extrair coisas. Cervantes fez isso. Velázquez, em outro sentido, fez coisa semelhante. Ele era pintor da corte e ele tinha que pintar a corte, os reis, os príncipes e princesas com aqueles semblantes que eles queriam ser pintados belamente. Mas, principalmente, a dinastia Habsburgo, que já estava muito... havia uma endogenia muito grande, portanto, eles já estavam com as feições meio maceradas e etc. Ele usa um pigmento e, muitos anos depois, esse pigmento faria com que aquelas cores, originalmente mais vivas e mais rosáceas dos rostos, fossem perdendo aquela cor mais vibrante e realmente refletisse o que, de fato, aquelas pessoas eram. Então, se pode fazer isso na literatura, se pode fazer na pintura e até na arquitetura, né? Temos arquitetos aqui presentes hoje. Ou seja, a missão do grande artista, escritor, pintor, ela não precisa necessariamente ser combativa de maneira muito panfletária. Engajada, né? Você já respondeu a pergunta, né? Não necessariamente. Quer dizer, os livros mais engajados, eles até ficam... Datados. Eles, né? Ficam datados, eles ficam presos, né? E não podem depois ser retomados. Então, eu acho que nós temos... aí é que entra, porque para analisar... na minha tese de doutorado, que você puxou, na minha tese de doutorado, para analisar a obra do Vargas Llosa, eu falei como hablador e como fabulador, como falador e como fabulador, né? Nada impede que nós sejamos fabuladores e faladores, né? Ou faladoras, né? Quer dizer, quando a gente não está fabulando, pode estar, como aqui, falando. Ou cantando, ou fazendo... Exatamente, Maria Helena, é isso mesmo. E a palavra fala do... Também. Lindo. Concretista, poeta concretista também. Muito lindo. Terminou, Inês. Eu queria só agradecer aqui essa belíssima mesa. O Sullivan falando de que nasceu para bater palma, ficou para mim claro, é que eu nasci para ouvir. Eu fiquei deslumbradíssimo com a fala de vocês, tá? Com a fala da Ana, da Inês, né, da Ângela, né, que eu já conhecia um pouco mais. Tá? Então, realmente é isso que eu acho que nós vamos ter que abrir nesse colégio. Muito obrigado, Ana, Inês e Ângela.